Eu venho já há algum tempo protelando, mas eu acho que chegou a hora de fazer um vídeo sobre essa dualidade Oriente-Ocidente e a própria construção desses conceitos, dessas ideias que tanto perpassaram o pensamento social, o pensamento antropológico, a própria construção da antropologia também passou por essa separação entre nós e eles, nós e os outros, e tendo aí a ideia de Oriente como um aspecto também fundador dessa dicotomia. E eu quero trazer então a ideia de orientalismo defendida por Edward Said, que vem mostrar como modo de se entender e resolver o conjunto de culturas, o conjunto de países que estão localizadas no chamado Oriente, tem a ver com o papel que esses países, que essas culturas ocupam na experiência ocidental da Europa. Esse estilo de pensamento sobre esses povos, ele se baseia como uma maneira, uma construção que ajudou não só a transformar esses países, essas culturas numa coisa só, cunhá-las sobre o termo oriental, como por consequência e por oposição construiu e definiu a ideia da própria Europa e a ideia de Ocidente, como uma imagem, ideia, personalidade, experiências totalmente contrastivas. Então, é possível a gente pensar que a própria afirmação da identidade europeia, da identidade ocidental, tenha se dado pela construção dessa alteridade em que o polo oposto era o Oriente. Eu não vou entrar aqui na discussão com relação a nós, sul-americanos, que num primeiro momento também contribuímos para essa dualidade. Da mesma forma, também não vou entrar em questão a relação dos europeus com o continente africano, que também, de uma forma acho que até muito mais cruel, construiu a sua visão de civilização, a visão de humanidade, a visão ontológica e epistemológica de ciência, de verdade, de humanidade, abolindo e destruindo essas outras formas de pensamento. Mas o que é importante para esse vídeo aqui é a gente discutir e analisar como que isso foi possível, porque isso não se deu simplesmente como uma relação de dominação, de exploração. O seu fim foi a dominação e foi a exploração. Mas houve uma instituição, houve uma organização, uma forma de negociação com esse Oriente, né? O que poderia ser dito a seu respeito? Que opiniões poderiam ser lhe atribuídas? De que forma eles poderiam descrever, organizar esse pensamento sobre o Oriente? Então, esse campo de conhecimento que foi constituído pelo povo ocidental foi um desafio não muito fácil, e que envolveu, se a gente for pensar em Latour, uma ampla cadeia sociotécnica, que envolveu não só cientistas indo para lá, escritores, historiadores, antropólogos, mas, além dessas disciplinas acadêmicas, procedimentos diplomáticos, teorias explicativas sobre esses países, sua cultura, seus povos, tudo isso foi elaborado e foi constituindo uma série, então, de cadeias sociotécnicas nas quais circulam diversos tipos de relações e muitos interesses em jogo. Então, filologia, lexicografia, história, biologia, teoria econômica e política, antropologia, romances, poesia lírica, tudo isso, vai dizer Said, entrou nesse bolo
a serviço da construção de uma visão amplamente imperialista, serviu ao imperialismo, serviu à colonização. E aí ele vai focar bastante nos interesses políticos, principalmente da França e da Grã-Bretanha, na época, e menos dos Estados Unidos. O que o orientalismo ele nos ensina? Além da ideia de que a gente constrói a nossa visão nessa relação de alteridade em oposição à visão do que a gente constrói do outro. A gente percebe como a ideia de Oriente, ela também, essa hegemonização da ideia, ela é um conceito que não é liso, ela é um conceito que precisou ser disputado, ser negociado, e aí é possível a gente perceber como os próprios chamados orientais também se envolveram nesse relacionamento, também se envolveram nessa construção. Essa é uma das críticas prováveis que se deve fazer à ideia de orientalismo, que não é uma imposição do Ocidente para o Oriente. Claro que no jogo de forças hegemônicas, geopolíticas, históricas, a gente sabe que o chamado Ocidente venceu essa batalha epistemológica. Mas é possível a gente refletir sobre esse aspecto contracultural que o orientalismo assumiu no próprio Oriente em sua construção. As próprias tradições orientais, quando elas foram acionadas e quando eles perceberam que elas faziam sentido no Ocidente, os orientais perceberam que eles podiam usar e trabalhar com determinados elementos das suas próprias tradições para reforçar certos valores, certos estereótipos, certas práticas nessa relação colonizador-colonizado. E a Constituição do Oriente, assim como um outro a ser dominado, ela também esbarra na ideia de um ideal romantizado que o Oriente assumiu e ainda assume, em alguns casos, hoje, atualmente, a ideia do oriental, do espiritualizado, daquele desprendido de valores materiais, a interiorização e outros mais elementos que variam conforme cultura a cultura e que foram sendo inseridos também nessa ampla cadeia de significados. Então, a ideia que fica para a gente pensar o orientalismo é que este não se constrói sobre um vazio de ideias, ele se constrói numa relação ampla, cheia de atores, de discursos, de disciplinas, e que vão ter impacto também, não só na forma como o Ocidente se enxerga, mas também na forma como o Oriente vai passar a se vender para o Ocidente, em termos de costumes, tradições, e a forma como o Oriente acaba ganhando voz, né? Ele toma carona muitas vezes nessas concepções, nesses conceitos, nessas ideias sobre si, para vender coisas para o Ocidente. E um grande exemplo disso é a própria ideia do yoga. Yoga que foi apropriado muito, de uma forma extremamente ampla pelo Ocidente. E o yoga, ele foi então, quando os britânicos perceberam essa tradição na Índia, os indianos trataram de trabalhar a tradição do yoga e puxar um pouco para o seu lado mais científico, para que ele pudesse ser amplamente absorvido e legitimado no Ocidente. E os próprios rumos que o yoga tomou ao longo de sua história, dialogam claramente com este processo, que o fez tornar uma coisa totalmente localizada, que deixou de ser uma coisa totalmente localizada, referente a uma cultura, e passou a ganhar o mundo, ele passou a ser mundial, ele passou a transcender, inclusive,
as fronteiras, e hoje muitas vezes é visto como uma prática não só oriental, mas também ocidental, e que está, na verdade, intermediando esses dois mundos e trazendo diálogo entre esses dois mundos. Mas para que isso pudesse acontecer, não se deve esquecer que foi necessário que o yoga se ocidentalizasse, ou tomasse carona nesse conjunto de conceitos sobre o Oriente, e a própria ideia de como esses países como Índia são vendidos atualmente, essa questão da espiritualidade e tudo mais, tem a ver com a própria visão que o Ocidente construiu a partir dela. Então é sempre bom pensar nesses jogos de relação e não numa via de mão única, né? Há autores mais recentes, como o Campbell também, que vão falar de um processo de orientalização do Ocidente para pensar visões de mundo, religião, espiritualidade. Segundo esse autor, cada vez mais a nossa visão de mundo ocidental assume características orientais. Por exemplo, um declínio na ideia de um Deus único, que é muito característico do cristianismo, e a crença maior em espíritos, em forças vitais, crescimento das ideias de reencarnação. Tudo isso, é claro, ele está falando baseado na Europa. No nosso caso brasileiro já é outra coisa, porque a gente já tem essas tradições, não só dos povos que aqui habitavam antes da chegada dos europeus, como também dos povos que foram escravizados, mas o que é interessante pensar é que cada vez mais a concepção europeia de divino é cada vez mais imanente e não transcendente, o que significa que tanto a natureza quanto a humanidade se constituem num todo integrado que tem em comum uma origem divina. Então, a própria ideia de racionalização e materialismo europeu, segundo Campbell, elas estão sendo desconstruídas cada vez mais devido a essa apropriação que começou lá no orientalismo, que começou com esses estudos, com o conhecimento desses povos e se aperfeiçoou ao longo dos anos, sempre se alimentando dessa cadeia de relações, de trocas, nas quais também o Oriente se falava e se fazia expressar por meio dessas teorias que foram feitas a respeito dele. Então é sempre bom a gente refletir sobre a apropriação e sobre essas ideias de conceitos como algo mais fluido e não impostos de uma direção para outra.